Olá, torcedores do Corinthians! Sejam bem-vindos ao nosso canal Corinthians Notícias, o seu destino número 1 para todas as informações fresquinhas sobre o nosso glorioso timão. Vamos embora falar do Coringão. Romero titular hoje no Corinthians, volta a ser titular, deve jogar pelos lados do campo, como a gente informou com exclusividade aqui no canal Café do Setorista, voltando ao time como titular lado direito, e o Yuri Alberto lá na frente como centroavante. O Yuri aberto, volta a ser Yuri Alberto de centroavante. Eu não paro de fazer essa piada ridícula, tá? E tem outra, hein? O Romero hoje pode quebrar mais um recorde, tá? Com a camisa do Corinthians, isso mesmo, ele está próximo de se tornar o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Pode ser ao lado de Roger Guedes ou pode ser também de forma isolada, tá? O camisa 11 está apenas a um gol, né, de se tornar o maior artilheiro da Arena. Ele soma 30 gols, né, na Neoquímica, um a menos do que o Roger Guedes, que deixou o Corinthians no ano passado. Olha, pega esse olhar aqui, ó, para viver o sonho do Catar. É bom a gente sempre lembrar isso, né? Antes de uma semifinal, né? Importante contra o São Paulo. E, enfim, e hoje o Romero pode bater esse recorde, tá? Ele está na segunda colocação junto com o Jô. Se ele marcar um gol, vai ser o maior artilheiro da Neoquímica Arena ao lado do Roger Guedes. Mas se marcar dois, que não é difícil, que nós estamos falando do lanterna do Campeonato Paraguaio, tudo que o torcedor corintiano espera hoje, entre aspas, né, lavar a alma com muitos gols para cima do Nacional do Paraguai. Se o Romero marcar dois, vira isoladamente o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Eu confesso que torcer por isso. Vocês que conhecem o meu trabalho sabem que eu não suporto ingratidão, e eu acho que o Roger Guedes deixou o Corinthians numa situação muito feia, tá? Não merece carregar essa marca, e essa marca merece estar, né, com o Romero, sim. Artilheiro da equipe com 7 gols na temporada. Agora o paraguaio pode atingir essa marca, tá? Romero que pode se tornar hoje o maior artilheiro, tá, da história da Neoquímica Arena. Você tá feliz com isso? Acha que acontece? Deixa o like aqui e comenta. Olha só, hein? O craque Neto hoje no programa Os Donos da Bola, né, da TV Bandeirantes, né, da Band, disse que cravou que o Gabigol vai ser jogador do Palmeiras, tá? É a informação que ele tem, ele junto com o Souza, né, ex-meia do São Paulo, ele cravou o Gabigol no Palmeiras, né? Enfim, até fez uma previsão lá de um ataque bem forte, né, do Palmeiras agora, com a possível chegada do Gabigol, né? O Flamengo contratando o Carlinhos, liberando o Gabigol para o Palmeiras, tá? Ele ainda disse que o Corinthians monitora a situação do jogador, né? Enfim, todo mundo já sabia da situação em relação envolvendo o Corinthians com o Gabigol. Foi sempre um sonho do Corinthians, foi um grande sonho, né, do presidente Augusto Melo. Foi a primeira tentativa, né, do Corinthians na temporada em contratar reforços, trazer, né, o Gabigol para o Corinthians, mas o jogador deu aquela pipocada, deu aquela recuada no final. Não, enfim, eu sempre avisei vocês que ele não queria, não havia respondido. Com o Flamengo nunca foi problema, acho que não vai ser nem para o Palmeiras também. Eu acho que, né, para quem queria o fim da novela, né, se o Neto realmente estiver certo, né, eu acredito que sim. Eu não tenho informações no Palmeiras, tá? Do Corinthians hoje realmente deu uma esfriada, né? Há algum tempo já, algumas semanas ou até um mês, 2 meses, o Corinthians já mudou um pouco o discurso em relação a Gabigol, tá? Pode ser realmente que o Palmeiras já tenha algo encaminhado com o jogador. Então, se tudo isso realmente acontecer, acabou a novela para aqueles que, né, queriam que acabasse a novela. Eu, né, enfim, preferiria, claro, que o Gabigol jogasse no Corinthians e não no Palmeiras, porque o rival vai ficar mais forte, mas também é um jogador que recusou o Corinthians, né? O Corinthians deu tudo para ele. O Corinthians ofereceu ao Gabigol aquilo que o Flamengo não queria pagar, só para vocês terem uma ideia. E agora o Flamengo não quis pagar, o Corinthians falou, eu pago isso daí, pago tudo, enfim, já tinha se acertado com o Flamengo, mas ele queria ainda arriscar sua carreira lá no Flamengo. Tem a questão do doping, a situação do Gabigol é bem complicado. Eu acho que o Corinthians realmente deve olhar para outro rumo, para outro caminho,
porque não dá para ficar esperando esse jogador. O Corinthians não tem esse privilégio, tá bom? Comenta aqui embaixo, você acha realmente que o Gabigol vai para o Palmeiras ou você ainda tem alguma esperança que ele pode jogar no Corinthians? Comenta aqui e deixe seu like. Olha só, hein, o Corinthians está contratando, tá? Mais um zagueiro. O Corinthians encaminhou a contratação de um ex-capitão da seleção paraguaia, tá? Calma que é da base do Paraguai, mas é um zagueiro grandão, né? Camisa 3, né? Da seleção do Paraguai, tá? É nascido, né, em 2004 e já chega no Corinthians já com 20 anos, né? Ou praticamente com 20 anos. É o Adrian Brizuela, tá? Adrian Brizuela é o nome do zagueiro, tá? Informação aqui a gente sempre dá o crédito, é do meu timão essa informação. Brizuela chega no Corinthians já com vínculo profissional. Então o projeto para ele é ele treinar, né, na equipe de baixo, né, na equipe sub-20, disputar a Copa São Paulo. Ele estoura a idade no sub-20 após a copinha do ano que vem, tá? Informação que eu recebi é que ele vai fazer alguns treinamentos, né, do sub junto, claro, né, com a equipe sub-20 contra a equipe de cima, esses treinamentos que já ocorrem, né, constantemente no CT Joaquim Grava. Se agradar, o Antônio Oliveira pode puxar ele para cima ainda antes da copinha, antes desse projeto, mas inicialmente tudo indica que ele vai ficar no Corinthians, no sub-20 no Corinthians até a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, e depois da Copa São Paulo, né, igual esse ano, né, a molecada é campeã, sobe com moral, e aí subiria já, até porque estoura a idade, né, enfim, com eles contratando um jogador que está estourando a idade já, né. Atualmente o zagueiro está integrado ao time profissional do Taquari do Paraguai, mas ainda não entrou em campo esse ano, tá? A equipe é a 10ª colocada do torneio nacional, com 14 pontos em 12 jogos disputados, tá? Ao longo da carreira, o Brizuela marcou presença nos times sub-15 e 17 da seleção do Paraguai, tá? Vestindo, inclusive, a braçadeira aí de capitão em boa parte dessas convocações. Enfim, a gente vai ter que aguardar aí para saber se é bom jogador ou não, tá? Vamos ver se esse paraguaio joga bola. Deixa o seu like aqui, comenta essa contratação desse zagueiro paraguaio da equipe sub-20. Lembrando que o Chicão tá lá, né? Então o Chicão entende de zaga, né? Esperamos que esse zagueiro realmente seja muito bom, tá? Olha só, gente, informação agora importante, acho que é a mais importante do Blend, tá? O Corinthians poderia, né, estar negociando o Carlos Miguel com o Santos. O Santos quer um outro goleiro, tá? O João Paulo, né, apesar da boa fama que o João Paulo tem na Vila Belmiro, enfim, ele não tá com essa bola toda. O Santos tentou, inclusive, contratar o Rafael, trazer o Rafael Cabral de volta, né, que tá no Cruzeiro, que foi campeão da Libertadores pelo Santos, né, em 2011, enfim, foi campeão também da Copa do Brasil em 2010, campeão paulista. Tem história lá, o Rafael Cabral no Santos. O Santos não conseguiu e sonda a situação do Carlos Miguel. O Carlos Miguel é realmente um jogador comentado na Vila Belmiro, tá? Da parte do Santos existe um interesse, da parte do Corinthians não existe nada, tá? O Corinthians, né, acabou de comprar 20%, mais 20% do Carlos Miguel. O Corinthians não quer negociar o reserva do Cássio, né? É um jogador que tem contrato até o final do próximo ano, né? Até o final de 2025. É um atleta que eu conversei com os dois lados, então repito, né? Tem o interesse do Santos, mas não há negociação aberta e não há também, tá, nenhuma proposta feita ao Corinthians. Mas se essa proposta chegasse, né, nessa troca com o Joaquim, o Corinthians não trocaria, né? Bom lembrar que o zagueiro Joaquim, aí vocês vão ter que analisar se seria um bom negócio ou não. O Santos quer vender o Joaquim por 9 ou 10 milhões de euros. O Santos comprou o Joaquim do Cuiabá por 3 milhões de euros, tá? E quer vender por 9, 10, enfim, esse é o valor que o Santos pede
no mercado da bola. Eu não sei se o Corinthians, eu não sei, né, qual a avaliação hoje do Carlos Miguel. O Corinthians teria um zagueiro de 9 milhões de euros, de 10 milhões de euros, e perderia um goleiro, enfim, né, que talvez vai demorar para jogar, dependendo como o Cássio, né, vai continuar ou não. É uma questão que eu quero muito ouvir a opinião de vocês aqui, tá? Eu acho difícil o Corinthians, né, fazer essa troca. O Corinthians me confirmou que não tem nada, tá? Não tem nada, né, que inclusive comprou 20% do Carlos Miguel, porque tem interesse em permanecer com ele, que ele seja no futuro, bem próximo, inclusive, o substituto do Cássio, tá? Quando o Cássio, claro, encerrar sua trajetória no Corinthians. Então, gente, tá pipocando essa história por aí, né, na internet. Realmente existe um interesse do Santos, mas é um interesse assim, pô, esse seria o goleiro que nós apostaríamos. Só que não existe nenhuma proposta do time da Vila Belmiro para o Corinthians, e muito menos envolvendo seus zagueiros. O Santos prefere, na verdade, hoje, fazer dinheiro com o Joaquim do que envolver ele numa troca. Então, por enquanto, nada, o torcedor corintiano pode ficar em paz, a não ser aquele que queria, que gostaria da troca envolvendo o Joaquim, tá? Mas não existe nada, confirmei com os dois lados, tá? Não existe negociação envolvendo essa troca aí, Carlos Miguel por Joaquim, tá? O Corinthians, inclusive, comprando parte do Carlos Miguel, feliz com ele lá como reserva do Cássio. Não sei se o Carlos Miguel gostaria de defender o Santos, né? Aí é outra história. E no Santos também não há nenhuma proposta, apesar do interesse, a informação na temperatura certa para você, tá? Deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações.